amigos da Ideia do Jogo. Acho que o Vitória deu uma pequena melhorada, né? Principalmente no segundo tempo do empate de ontem contra o Cruzeiro. A realidade é que as diferenças de orçamento, de status dos clubes considerados grandes para os clubes médios e pequenos é cada vez maior. Então hoje você vê um time como o Cruzeiro que disputa a Libertadores, certo? E ao mesmo tempo disputa a Copa do Brasil, deram um ganho a esses clubes incomensurável. E o distanciamento para os clubes médios e pequenos da Série A é cada vez maior. Então o Cruzeiro chega na Bahia com um time com jogadores considerados reservas, mas que todos eles seriam titulares dos clubes médios, inclusive o nosso Vitória. Claro que falta um pouco de entrosamento, porque hoje os treinamentos não são mais coletivos, são treinamentos de agrupamento, fazem pequenos jogos no campo, buscando dar intensidade ao treinamento. São os famosos treinamentos físico-técnicos, muita intensidade em pouco tempo, não há só o time titular que faz alguns trabalhos mais coordenados, mais de conjunto, e aí o time reserva sempre sente um pouco o jogo, né? A competição. Mas ainda assim o Cruzeiro teve a maior parte do tempo o domínio do jogo. E o Vitória ontem, pela primeira vez, vimos em campo os dois argentinos, né? Só falta o lateral esquerdo, que parece que se lesionou. E eles deixam muito a desejar, pelo menos estão deixando até agora. O Mério foi substituído, o Bo ficou até o fim, me parece, mas com muito pouca efetividade, né? Muito pouca movimentação. Teve uma bola atrasada, errada, do zagueiro Murilo do Cruzeiro, e se ele fosse um jogador um pouquinho mais rápido, ele teria chegado. E o goleiro Rafael foi muito esperto, esperou até o último momento. Se ataca a bola com mais precipitação, teria dado pênalti a nosso favor. E o Bo não chegou, quando chutou a bola, já chutou completamente desequilibrado. Segundo tempo, o Vitória melhorou, encurtou mais suas linhas, teve coragem, adiantou mais a zaga e acabou conseguindo um pênalti. Teve um lance agudo que o Neilton perde debaixo do gol, chuta na trave, né? Uma bola que ele tinha o gol à sua disposição. Ele usou a perna esquerda e quase de meio de bico, meio de peito de pé, a bola foi reta, bateu na trave. Foi a grande, vamos dizer assim, a grande chance de gol do Vitória, né? Do jogo inteiro, né? Porque o pênalti foi uma oportunidade de uma falta, acho que de Murilo, o quarto zagueiro, aliás, muito bom da base do Cruzeiro. E o Cruzeiro atacou e teve muito mais chances, poderia ter ganho o jogo. O juiz anulou um gol que eu não consegui ver falta, certo? Graças a Deus. E o Vitória saiu com um empate nessa luta que serão essas 4, 5 partidas seguidas. Pelo menos não começamos perdendo contra um desses 5 grandes clubes que vamos enfrentar. O próximo é o Grêmio fora de casa. Depois vamos enfrentar, se eu não estou enganado, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Então, deve decidir muita coisa, não sei. Não sei porque os adversários do Vitória nessa luta contra o rebaixamento também não estão conseguindo ganhar seus jogos. E o Vitória vai se manter numa posição ainda não desesperadora, né? Vencida essa rodada. Enfim, foi o que eu vi do jogo, né? O Aderlan joga de central, sente, mas é disposto, é destemido, é valente,
pouco recurso técnico. E a gente esperava um pouco mais do Juan, né? Canhoto, mas tem muito pouco recurso técnico. E eu ainda acredito que a dupla Canu e Aderlan de quarto zagueiro seja o melhor que temos, né? Embora muitos critiquem o Canu, ele pelo menos tem vontade de ganhar, não tem medo de jogar e não gosta de perder, né? E essa atitude para um time nosso, sem nenhum jogador, a não ser um pouco do Neilton. Mas Neilton, desde a Copa do Mundo, que o futebol dele desapareceu, né? A jogada de infiltração, que é o seu forte, desapareceram. Ele começa e logo roubam a bola sua. Não sei se ele está faltando articulação com o resto do time. Agora, o que é muito claro para mim é que o ataque tem que ser Eric, André Lima e o Alisson. O problema é fazê-los marcar. O André por dentro e os dois por fora. Mas esse ataque, na minha opinião, seria o melhor para o Vitória, né? O Alisson é um jogador ainda de 29 anos, com uma potência muito grande no seu chute, nos seus cruzamentos, tem boa velocidade ainda e deveria ser titular. Mas isso é só a minha modesta opinião. E desses jogadores contratados, dessa leva, desse caminhão que o Vitória contratou, o Eric me parece um jogador de mais qualidade, de mais talento. Já estão dizendo que ele é bom quando entra no segundo tempo. Imagine se existe jogador bom quando entra no segundo tempo. Existe a confiança, condição atlética, ritmo de jogo, isso sim. Jogador que é bom quando entra no segundo tempo, eu não conheço não. Eu sei que a mídia costuma rotular alguns jogadores que entram no segundo tempo e conseguem, às vezes, fazer boa jogada, mas não existe um jogador bom para ser titular e um jogador que não seja tão bom para não ser titular. Jogador de segundo tempo, eu nunca acreditei nisso. O Eric me parece bom jogador, esperto, inteligente, habilidoso, não é um finalizador, não chuta forte, né? Mas é um jogador interessante, é rápido, né? E precisamos de jogador criativo, sabe? Principalmente para ganhar os jogos em casa, porque a nossa salvação é os jogos em casa. Eu continuo sem nenhuma confiança na equipe fora de casa, nenhuma. Precisamos criar um sistema de contra-ataques como tínhamos no ano passado, mas não temos os jogadores para fazer isso, né? Enfim, foi o que vimos. Acho o nosso goleiro muito inseguro, certo? Ainda muito inseguro, soltando muito as bolas. Não me passa confiança. A realidade é que estamos sem goleiro, né? Iniciamos o Campeonato Brasileiro sem goleiro, né? Desde aquela confusão de Kaique assumir o lugar de Fernando Miguel, que até hoje não foi bem explicada, né? E perdemos Fernando Miguel, que era um goleiro jogado, experiente, certo? E Kaique foi um fracasso. Aí o Vitória de presente renovou o contrato de Kaique e ele hoje joga o Sub-23, ganhando um salário, certo, altíssimo para a sua performance no time do Vitória. Durmam com um barulho desses. Portanto, senhores, foi o que eu vi. Quanto à política do Vitória, ontem eu ouvi a entrevista do presidente do Conselho, Paulo Catarino. E o que me deixou a certeza é de que o presidente tem uma posição passiva, não tem opinião, certo? Disse que não apoiou Ricardo Davi. As informações que eu tenho é que não é verdade. Ele fez o conselho todo votar em Ricardo Davi. Ele tem um grupo de conselho que faz o que ele quer. E perante a opinião pública ele tem aquela opinião passiva de que a oposição atrapalha o clube, indiretamente me acusa através da lista de transmissão. Eu quero lançar aqui um desafio ao presidente, se em algum momento eu levantei alguma questão do Vitória que não fosse comprovada, né? Se eu falei alguma mentira, se eu criei alguma onda. Quando nós tiramos Ivan de Almeida, certo?
todas as denúncias da lista de transmissão foram comprovadas, todas, os contratos de marketing, certo? As oportunidades, entre aspas, que surgiram dentro do Vitória, né? Empresas de amigos da diretoria do clube, né? Que foram colocados dentro do clube, empreguismo militante, depois aquelas contratações escandalosas, pagamento de comissões escandalosos, né? Ontem, quando foi perguntado sobre a premiação de Mancini, ele negou e não negou, né? Foi ele sim que fez o negócio, foi ele que foi ao encontro de Wagner Mancini. E ele, claramente, institucionalmente, não desvaloriza o seu primo, Agenor, e diz que foi o presidente Agenor e que ele ajudou o presidente, porque naquele momento o presidente estava precisando de ajuda, certo? Até poderia ter sido assim, mas não foi, né? Foi o inverso. Ele assumiu praticamente as ações executivas mais importantes do clube durante todo o segundo semestre. E diz que salvou o Vitória do rebaixamento, certo? Esqueceu de combinar com a Chapecoense, né? Então, o que eu quero dizer é que a posição minha é de oposição, sim, de crítica a esse descalabro administrativo e financeiro que assolou o Vitória desde janeiro de 2017, quando a chapa Vitória do Torcedor foi eleita. E ele em nenhum momento se defendeu das acusações que estão no processo na justiça, né? Os seus questionadores do programa ontem poderiam se preparar melhor, né, para fazer uma entrevista, né? Pelo menos ter uma assessoria jurídica, né? Meu Deus, quanta gente despreparada, né? O presidente está em um processo na justiça. Ele diz que nunca fez nada de irregular. E por que entrou com a liminar? Para impedir que as prestações de contas fossem entregues à justiça. Uma pergunta simples que os seus interlocutores não fizeram, né? Porque o Vitória está impedindo o prosseguimento da investigação com relação às despesas. Se o Vitória não tem nada, se o presidente do conselho e seus conselheiros não tem nada a temer, apresenta as prestações de conta, meu Deus, não é? E se encerra o assunto, certo? Existe um questionamento feito por um sócio, certo? E o Vitória, através do presidente do conselho, resolveu buscar, através dos recursos conhecidos do nosso sistema de justiça, impedir, ainda que provisoriamente, a apresentação dessas prestações de conta, o que aumenta o desgaste do presidente, né? Porque não resolve o problema, não elimina o problema, certo? E as investigações vão continuar. Então eu quero dizer que o nosso papel é esse, né? Nós estamos fiscalizando, certo? Mas com responsabilidade, nunca com inverdade, nem com mentira, nem com boatos, né? Tudo que nós denunciamos, como agora, são absolutamente fatos concretos, né? O processo existe e o presidente evita que ele seja esclarecido. Um abraço para vocês.